eu passo depois a apresentação por e-mail para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem estar passando por e-mail. Vai passando assim. Então vamos lá. Eu sou advogada, estava até conversando aqui com outro colega. Já não atuo na área judicial há muitos anos. Hoje eu trabalho só com recuperação de impostos e mais especificamente com recuperação de impostos em bares e restaurantes. Não trabalho mais na área judicial porque no judicial você não sabe se você vai conseguir alcançar aquele direito. Muitas vezes você fica ali na briga, é devido, mas você, pelo entendimento do juiz, você acaba não conseguindo êxito. E porque você também não sabe quanto tempo vai durar. Então tem ações que duram 10, 15, 20 anos. Então hoje eu trabalho só na esfera administrativa. Por que a esfera administrativa? Tudo que é feito nesse trabalho de recuperação de impostos é diretamente no site do Simples Nacional, junto com a Receita. Então não tem o envolvimento de um advogado ou do judiciário. Então é muito rápido. E esse trabalho ele é feito em cima de uma lei. Então já está em lei. Fora o que está em lei, tem também consultas feitas à Receita, onde a Receita confirma esse entendimento. Eu vou, só para me situar, quem aqui já trabalha com restaurante, tem uma ideia da gestão? Padaria. Restaurante. Eu tenho uma tabaqueria. Tabaqueria. Legal. É de rede ou não? Não. Tá, bacana. Por enquanto. Vai virar franquia. Já Vai ela vai expandir. expandir. Tá bom. Deixa eu passar um pouquinho do cenário. Então, aqui é a PRF, Plataforma de Recuperação Fiscal, a empresa que eu trabalho. Estou me habituando um pouco com essa modernidade aqui nessa tela. Muito legal. Aqui, quando a gente fala do cenário econômico, Vai apertando na tela que vai aparecendo. deixa eu ver esse lado. Tá na tela mesmo no slide. Não vai? Aí. O jeito que foi editado, assim, vai apertando quanto vai ser. Aqui a gente tem um dado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, de Planejamento Tributário, que mostra que o brasileiro tem que trabalhar 151 dias só para pagamento de impostos, né? Então, é realmente um dos países com a maior carga tributária. Ele está em 7º lugar, mas aí a gente tem outros países, como a Dinamarca, que é o número 1, por exemplo, que realmente tem uma carga tributária maior, mas eles têm a contrapartida. Lá ninguém paga por educação, por saúde e a segurança, então nem se fala. Vamos estudando. Não, Não, essa acho que já é passa. 2019. É o jeito que foi editado. Hoje a gente tem mais de 90 tributos. Então, tributos englobam impostos, contribuições e taxas, tá? Então, é muita coisa. E eu falo que, assim, mesmo um contador bom, ele tem dificuldade na atualização diária, tá? De todas as normativas. Para vocês terem ideia, são 37 normativas por dia que são editadas pelo governo. A gente entende aí que uma empresa, né, ao longo da vida, vai lidar com mais de 3.500 normativas e questões tributárias. Então, assim, é algo que muda muito. E eu falo que meu trabalho tem até mais a ver com contabilidade do que direito. É muito importante ter um contador eficiente. E o trabalho que eu realizo, ele é em cima de um erro da contabilidade, mas um erro para mais. Então, é melhor ter um contador conservador que faça você pagar talvez um pouco mais do que ter um contador que te coloque em risco. Porque quando você deve para a Receita, você pode ser multado em até 150 vezes. Então, é muito pesado, né? Melhor estar pagando a mais do que a menos. E olha que assim, teve um cliente aqui de Santos que eu fiquei super feliz, porque estava atendendo ele por telefone, foi prospecção fria, não conheci ele pessoalmente, não foi indicado. Ele tem 8 lojas de Subway.
E olha que assim, a rede, né, deveria até dar uma assessoria ou uma instrução melhor com relação a essa parte fiscal e tributária. E eu falei assim, nossa, que ótimo, vou fechar 8 contratos de uma vez só. E aí comecei a fazer uma análise, pedi para ele o acesso ao Simples, comecei a fazer uma análise e vi que na verdade ele estava pagando menos. Então assim, eu já aconselhei, não faça o trabalho, fique bem quietinho, né? A Receita tem 5 anos para te fiscalizar. Reze muito. Né? Depois disso cai. Prescreve. Depois de 5 anos prescreve. Né? Então ele está até 2022 ainda em risco, né? Se ele acertar. E ele falou, eu vou quebrar. Depois eu vou passar um pouquinho mais para vocês entenderem o tipo de trabalho que a gente faz. Tinha um imposto que realmente ele estava pagando em duplicidade, mas aí quando a gente pegava o imposto que ele estava deixando de pagar, a conta não fechava e ele realmente com 8 lojas ia quebrar. Erro do contador? Erro do contador. Isso acontece no normal. E uma coisa absurda. E assim, ele foi um caso isolado em que o contador estava recolhendo a menos. A maioria dos contadores recolhem a mais. Então assim, Esse daí fez, nesse caso específico, houve dólar? Provado Não. o erro, ele não consegue, pelo menos, eliminar a multa e pagar, dizer, olha, realmente houve um erro técnico, não houve má fé, né? ele conseguiria acertar. Acertar. Só que Ele não tinha grana pra a conta não acertar. fecha. Ia dar em torno de 50 a 60 mil por loja. Por loja. Então, vezes 8, ele falou, eu vou quebrar. Haja E o que a sanduíche. gente ia recuperar desse imposto em duplicidade ia dar de 10 a 12 mil por loja. Então, a gente falou, é melhor nem mexer. Fica aí quietinho, já que você não tem como pagar, fica bem quietinho. Então, assim, esse é um caso até isolado, porque realmente a contabilidade acaba fazendo o empresário pagar mais. Mas por isso que eu falo, é muito importante ter um contador eficiente. Né? Trabalhar geralmente com uma indicação de alguém que tem referência é muito importante. E aí a gente levanta, né, que toda essa carga tributária, esse sistema complexo que é feito realmente para induzir ao erro, a falta de conhecimento faz com que 95% das empresas recolham impostos a mais. Tá? Hoje eu trabalho só com esse produto que é para bares e restaurantes e mais alguns segmentos bem específicos, mas eu trabalhei muito com indústrias, recuperação de impostos para indústrias. Eu falo que esse é muito mais gostoso. Primeiro que você está no dia a dia com o empresário, né? Quando você trabalha com uma indústria, você vai do gerente financeiro para o diretor, né? São muitas reuniões até chegar em quem decide. Segundo, a complexidade. Então, no caso de bares e restaurantes e do Simples, vocês vão ver que são só 2 impostos e realmente não tem muita margem para recuperar ou até para a contabilidade errar. Né? Quando a gente fala de uma indústria, a classificação dos produtos é muito ampla. Então, às vezes você pega, isso é uma xícara de café ou uma xícara de chá? Porque se for de café, é classificada de uma forma e é tributada de uma forma. Se for de chá, é de outra. Né? Então, tem margem para entendimentos diferentes. Aqui não. Vocês vão ver que são 2 impostos e é muito simples. E aqui eu falo que é como o brasileiro se sente, não só o empresário, mas também o cidadão, né? Porque a gente leva esse país nas costas e o dinheiro que a gente paga de imposto a gente nunca vê. Aí foi cá fora. Isso. Peraí, deixa eu clicar aqui. Acho que foi. Aqui eu vou falar muito rapidamente da empresa que eu trabalho. A gente já atendeu mais de 3 mil clientes. A gente já recuperou mais de 95 milhões em créditos. Isso, assim, não só no setor de bares e restaurantes, mas, né, indústria, grandes varejos. A gente tem 18 anos de mercado só no âmbito de recuperação de tributos. Então, a gente não quer competir com a contabilidade, a gente quer agregar, né, o conhecimento à contabilidade. A gente trabalha em esfera administrativa, então
envolve advogados ou judicial, que é muito rápido, é ágil e é muito ágil no aproveitamento dos créditos, tá? Eu falo assim, fazendo uma comparação muito simplória, esse trabalho é meio que comparado ao nosso imposto de renda pessoa física, que a gente declara todo ano, né? Se você pegar um funcionário público que tem ali um imposto retido na fonte, esse cara ele vai fazer dedução de educação, de despesa médica. Agora, se você pegar um autônomo que tem um recebível declarado, o outro não, que os bens não batem com o que ele declarou de recebível, esse cara ele não vai fazer nenhum tipo de dedução, né? Ele vai ficar ali quieto. Então, assim, esse trabalho, principalmente para redes ou para empresas que não sonegam muito, ele é muito tranquilo de se fazer, que não sonegam muito. Eu falo assim, a grande maioria sonega, tá? Até franquias. Franquia é mais difícil porque tem uma fiscalização de shopping também e do franqueador, né? Mas mesmo restaurante de rua, a gente já fez churrascaria, pizzaria, tô louca para fazer um japonês. O que acontece? O importante é bater ali o que você fatura no cartão de crédito e no ticket vale-refeição com o que você declara. Então você tem que declarar sempre um pouquinho a mais. Teoricamente, o recebimento em dinheiro a Receita não vai enxergar. Tá? E eu não sei, assim, pelo menos em São Paulo, com a coisa da nota fiscal paulista, né? Hoje em dia o pessoal nem pede mais. Mas mesmo assim os restaurantes continuam emitindo, justamente para bater o faturamento no cartão com o que está declarado. Tá? Agora, tem empresário maluco que faz umas coisas absurdas e que deve estar acendendo vela para não ser pego. Porque se você fizer isso se não bater o faturamento do cartão, você corre um grande risco, porque eles estão cruzando, está muito informatizado. E a prática antiga do cheque, atualmente, como é que ela fica? Olha, Ela é contabilizada normalmente? entra como dinheiro, né? Mas na prática? Na prática, assim, eu sempre recomendo para o empresário declarar um pouco Hoje mais não tem o do número, cartão. né? Hoje caiu muito o número, né? O cartão virou... Mas ainda irrisório. existe alguns setores que ainda... Trabalham com cheque. Ainda não saíram disso. Churrascaria ainda aceita. E a gente ouve falar, não sei se é verdade, de Quanto que acaba... Quanto que é a pessoa física, o máximo para declarar imposto de renda? Pessoa física? Isso. Falei pra ele que deve ser menos de 30 mil. De quem é... Quem é isento? A partir de declaração? tem que declarar. Declarar. Aí 26 mil. Eu acho que são Você 5. começa a reclamar. Acho que pessoa física, acho que são 5 salários mínimos? Ou 10? Acho que é 26 ou 28. 26, não é 30 mil, é Não, é menos. 26 mil. Vamos quebrar. Então vamos lá, a gente está presente em todos os estados brasileiros. Esse é um trabalho que dá para fazer via remota, à distância. A gente nunca teve nenhum crédito glosado. O que é um crédito glosado? E aí é muito perigoso. A empresa apontar, olha, você tem direito a um crédito X, aí você vai lá, faz o abatimento da sua DAS, da sua guia do mês seguinte, ou você pede a restituição em dinheiro e está incorreto. Então a Receita pode glosar e pode te multar. Tá? Glosar é a negativa, dizer que você recolheu, que você se utilizou de um crédito da forma errada. A nossa equipe ela é composta por auditores, contadores e advogados, além de especialistas em TI. A gente trabalha com um software próprio, que é algo que a contabilidade não tem. Então a gente desenvolveu um software para fazer aí o trabalho. E fora isso, o seguro de responsabilidade civil, que além de toda a assessoria administrativa, jurídica, caso a Receita questione um crédito apontado por nós, a gente tem um seguro que cobriria qualquer tipo de prejuízo. Então, se a Receita ainda assim bater o pé e falar vocês não tinham direito a esse crédito, a gente tem um seguro que vai cobrir qualquer prejuízo. Aqui alguns clientes de rede que a gente trabalha. E aí vocês imaginam que a gente analisou as lojas da Divino Fogão e
as lojas próprias e as lojas próprias do Montana Grill. E mesmo as lojas próprias, cada uma dessas redes tem, acho que uma tem 12 e outra tem 14 lojas, o resto são de franqueados. Mesmo as lojas próprias, a contabilidade estava fazendo eles pagarem em duplicidade. Né? Então eu falo assim, o franqueado ou o empresário que tem uma ou dos 2 restaurantes, que é aquele contador que foi indicado por alguém, que atende não só a área de restaurantes, mas atende um leque enorme de serviços e de setores, esse cara ainda você fala, não, ok, o cara deve ter errado. Mas assim, o cara que atende o franqueador, é quase inacreditável que esse cara não parou para se atualizar e prestar o melhor serviço possível. Né? A gente fez Amor aos Pedaços e o resultado não é muito bom. Mais pra frente eu vou falar por quê. Despedaçou. Bom, a gente lançou esse produto para empresas do Simples, porém, ele é estendido também para restaurantes que são lucro presumido. Tá? Mas a grande maioria dos restaurantes hoje são do Simples Nacional, porque é um faturamento anual de até 3 milhões e 600. Então vai dar uma média de 300 mil por mês. Então é um faturamento bacana. Tá? E quando a gente lançou, o que a gente pensou? Né? Primeiro, trazer conhecimento para o empresário. Porque vocês estão preocupados com o que vocês vão servir, com a decoração do restaurante, com a limpeza, com o funcionário. Né? Então realmente essa parte tributária, contábil, ela é chata. Né? A maioria deixa na mão do contador. Então a ideia é trazer conhecimento para o empresário, aumentar a competitividade. Uma vez que você está recolhendo menos impostos da maneira correta, você consegue de repente até reduzir o valor de algum item, né? Por mais que sejam centavos, você ainda pode se tornar mais competitivo do que o restaurante que está do seu lado. Aumentar a margem de lucro, propor um trabalho com segurança, porque além de olhar os créditos que vocês teriam direito, a gente também vai fazer um raio-x na contabilidade da empresa e ver se a contabilidade está fazendo tudo da forma correta. Se não estiver, a gente vai dar um alerta para vocês. E ajudar no planejamento, né? O que fazer com essa revisão de valores, né? Então, ou com o valor que foi recuperado, para vocês terem uma ideia, no caso de Subway, a gente tem uma média de 20 a 25 mil por loja. Para alguns parece pouco, para alguns não, mas assim, hoje, com a crise que está, a maioria dos restaurantes, a redução foi de 40%. Quem faturava 100, hoje fatura 60. E tem a mesma estrutura, o mesmo aluguel de shopping, o mesmo número de funcionários. Então, assim, às vezes 25 mil é o que o cara estava precisando para o 13º, para acertar alguma conta que estava em aberto. Então, planejamento, o que fazer com esse valor? Ou quitar algumas dívidas, ou investir no restaurante, em equipamento, em funcionário. Tá? Essa foi a ideia. A maioria das empresas tributadas pelo Simples apuram os impostos então de forma equivocada. Vamos lá. É comum na apuração mensal ser realizada com base no faturamento bruto. Tem empresário que passa um e-mail para o contador, um WhatsApp, falando assim, esse mês deu 120. Aí o contador vai e coloca lá a alíquota do Simples e faz a apuração e emite a guia para o cara pagar no dia 20. Tá? Então, às vezes o erro, né, o empresário induz o contador ao erro, não passa a informação completa para a contabilidade. Esse seria o exemplo do lucro presumido? Não, para os dois, na verdade, tanto em um quanto no outro. Então, vendo isso, a gente desenvolveu esse produto para restaurantes, lanchonetes, fast food, padarias, bares. No comércio, para mercados e lojas de conveniência. E também foram encontradas, a gente chama de exceções tributárias, porque realmente o Simples ele é muito fechadinho. Ele foi feito para ser simples, ele dá alguns benefícios para os empresários, né, em função dessa simplicidade, a começar pelo valor que se paga pela contabilidade, né, geralmente é uma taxa menor do que uma empresa do lucro presumido. Então
Então a gente chama de exceções tributárias. E aí outros a gente encontra também essas exceções em farmácia, perfumaria, revenda de autopeças e distribuidores de gás. Essa daqui é a tabela do Simples. Eu vou ampliar aqui. Embaixo da setinha. Embaixo. Acho que é aqui, né? Volta a página. Volta a primeira. Isso. E aqui, né? Do lado. Do lado A do lupa. corpo. Isso. Onde que ela é? Na verdade eu não ia ampliar. Ai, desculpa, a gente não ia ampliar. Eu ia pegar minha outra tabela. Ah, tá. Essa. Essa, né? Essa. Vamos lá. Essa daqui é a tabela do Simples Nacional. Alguém aqui já teve contato com... Sabe como é feito? Sabe? Tá. Vamos lá. O que acontece no Simples? Hoje o limite é de 3.600.000. O que sua contabilidade vai fazer mês a mês? Porque a alíquota ela vai mudar. Se vocês repararem, cada mês é uma alíquota. Por quê? Vai depender da faixa de faturamento dos últimos 12 meses. Não é do ano, é dos últimos 12 meses. Então vai somar os últimos 12 meses, ver em que... Acho que é embaixo ali, ó. Em que... Aqui atrás. Dá pra enxergar? Não. Dá. Precisa dar. Peraí. Vamos lá. Ela começa em 180 mil, né? E aí ela vai crescendo. Então o contador ele vai somar o que você faturou nos últimos 12 meses. Receita bruta, faturamento bruto, tanto que chama RTB12, tá? E vai localizar onde você se encontra, em qual faixa você se encontra. Então vamos Anual, pegar... é anual? Anual? Não é anual, é dos últimos 12 meses. É. Então a gente pega, por exemplo, desse mês até novembro do mês passado. Aí eu vou abrir em janeiro. Você vai estar aqui. Mas aí no segundo mês. Eu vou todo mês ver o meu faturamento e me encaixar numa faixa. Exatamente. Tá? A não ser que você fature muito baixinho, você vai ficar na faixa 1. Mas vamos supor que você faturou 200 mil no primeiro mês, você já passou aqui para a segunda faixa. Tá? A maioria dos empresários pensam que é um imposto único. Porque o que o contador faz? Ele localizou em que faixa você está e usou aqui a alíquota correspondente. Então, no caso aqui de 1.080.000 a 1.260.000, a alíquota é de 8,36%. Só que essa alíquota, ela é composta de todos os impostos. Então, IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, contribuição patronal e o ICMS. O que a gente vai olhar nesse trabalho e que a maioria dos contadores erram? Tem 3 impostos que eles são, então, as exceções tributárias para bares e restaurantes. Então, PIS e COFINS monofásicos, de uma única tributação que deve ser feita pela indústria. Então, o comércio não deve tributar esses 2 impostos, já está pago. E o ICMS substituição tributária, que o restaurante ele é o substituído. Os substitutos que devem pagar esses impostos é ou a indústria ou o distribuidor. A contabilidade, quando é mais ou menos, ela separa o ICMS substituição tributária. Porque este daqui, ele está na redução Z da impressora fiscal. E os que são SAT, como é que faz? Já vai direto para a Receita? Do SAT também, ele consegue visualizar, porque ele já está teoricamente separado. Tá? Você trabalha no restaurante que tem SAT já? Sim, só que eu tenho 2 máquinas que tem SAT, eu tenho 2 que são impressoras fiscais, ela tem um nome, esqueci o nome. ECF. Isso, ICF. Emissora de cupom fiscal. Tá, mas aí como é que eu faço? Tem que fazer 2 tributações? Uma pelo... É porque, se eu não me engano, quando o rapaz fez a instalação do site, ele falou que o site já é direto para Receita. Na verdade, a sua contabilidade lê o SAT direto. A contabilidade lê o site. É. Porém, a impressora ECF, ela imprime a redução Z, que aí é passada para a contabilidade que ela faz o cálculo daquela redução, é isso? Exatamente. O que acontece? Quem
Pega o quem mais tem cartãozinho, contato viu? com a redução Você Z? vai precisar. Desculpa. Quem mais tem contato com a redução Z? Que é o documento que passa para a contabilidade. Tá. O que acontece? Então, o Como é que é? ICMS-ST, Olha lá, Passa isso. pra contabilidade. você nem olha. Então, depois você olha a tecla F1. A tecla F1, ela corresponde ao ICMS substituição tributária. Ao ICMS-ST. E muito provavelmente sua contabilidade já teria que estar fazendo essa separação, essa dedução. Esses valores eu não vou tributar o ICMS. Tá. Eu posso chegar para minha contabilidade e já ter tirado o que é ICMS substituto? Já. Já posso, né? Facilita o trabalho. Então, na verdade, é o sistema de vendas que ele tem que estar configurado para mandar aqueles separar. produtos separados. Tá? O ICMS-ST dá para separar. Tá? A maioria dos restaurantes e dos contadores já fazem essa separação. Às vezes, faltam, sei lá, entrou um refrigerante novo no mercado. Aí o empresário tem que chamar o cara de sistemas ou pedir um suporte para cadastrar aquele refrigerante novo, tá? No F1 como substituição tributária. Porque senão o sistema não vai entender que aquilo é um refrigerante e não um suco. Nessas taxas todas tem alguma possibilidade de isenção ou redução? Tem. Na verdade, no PIS e COFINS monofásico e no ICMS-ST é que vocês não têm que recolher. Vocês têm que deduzir, têm que tirar do seu faturamento para não incidir esses dois impostos somente em cima desse É o COFINS e o ICMS, é isso? é o PIS e COFINS monofásico Monofásico. e o ICMS substituição tributária. Esse trabalho que a gente faz, que a gente chama de exceções tributárias, são basicamente bebidas frias. Então, refrigerante, cerveja, água com gás, isotônicos, tônica. E aí vocês imaginam que o sistema é tão complexo que a água natural é um outro tipo de tributação, não entra nesse trabalho. A água com gás entra, mas tem que ser a de gás artificial. Se for a gaseificada naturalmente, ela também é enquadrada de outra forma. Isso aí é porque, deixa eu ver se eu coisa ruim. É porque isso fica a gente já paga na nota fiscal. A indústria já fez, Já tá exatamente. pago. Já tá pago. Já tá pago. Cigarro também. Aliás, não importa nem quanto você, por quanto É por você isso que eu mando as comprou. notas fiscais para a contabilidade. Então, não importa nem por quanto você pagou pelo produto. O que interessa é o que você está vendendo e no seu valor de venda, você não tem que pagar de novo esse tributo. Tá? Então, assim, o ICMS-ST, a maioria das Existe diferença contabilidades da faz. bebida, desculpa, quente para gelada? Existe. Suco também, suco, por mais que seja suco de latinha, ele não entra. Ele tem que ser tributado. Nossa, que absurdo. É você que vai Então abrir quer bar? dizer, vamos dar um exemplo banal. Eu vou para um bar e aí peço uma cerveja. Tá. Supõe-se que ela esteja gelada. Ah, não, desculpa. Não, estou falando, tô falando o imposto dela É. está incidindo sobre a bebida gelada, não é? Não, você está falando no mercado de É, lata? ou não? Não. Ah, bom. Bebidas frias é uma categoria. Então, independente de estar Não, porque eu falei refrigerada. supermercado, eu falei advogado, eu falei, meu Deus. Não, mas tem que perguntar de cobra. Não, é de Peraí, acordo nem com entendi isso. É a categoria da É bebida. o tipo De de bebida bebida. você vai ter uma diferença, né? Não interessa o resultado, se ela Ela está não gelada é ou água não. com gás. Exatamente. Como mover? Não, aí ia ser muito complexo. Já tem essa questão da água, né? Se é Puxa, gaseificada critério naturalmente difícil, ou né? artificialmente. Difícil, Então, eu né? falo assim, é feito para errar, né? E principalmente no setor de restaurante, que tem muita rotatividade de funcionários, por exemplo, o contador de vocês já fica maluco, né? Porque é muito trabalho com a folha e demissão e contratação. Então, assim, é feito para errar mesmo, Entendi. tá? E esse é o simples. Esse é o simples. Boa. Esse é o simples, exatamente. Então, assim, o ICMS, eu acho que a grande maioria até já faz a separação, porque está meio no sistema. Existe um espaço no sistema de vendas ali para separar.
Agora, o PIS e COFINS monofásico, ele não vai aparecer na informação que você passa para a contabilidade. Então, a grande maioria recolhe em duplicidade. Tá? E mesmo depois que a gente realiza o trabalho, que a gente recupera os últimos 5 anos, a contabilidade ainda reclama, porque ela vai ter que caçar ali mês a mês os produtos monofásicos e fazer uma continha ali. E fazer uma continha ali meio que mensalmente, uma coisa manual, não vai ser automatizado. Os monofásicos, todo produto que ele é monofásico, ele também é substituição tributária. Então, no caso de bares e restaurantes, realmente são bebidas frias.